Opa pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai discutir sobre o KNCR11, um dos fundos imobiliários mais investidos, certo? Com um dos maiores números aí de cotistas. Muito pedido aqui no canal para a gente fazer uma avaliação se ele vale a pena ou não, se ele é mais risco do que benefício. É um fundo imobiliário muito interessante, tem um posicionamento único, então é muito importante que você assista esse vídeo até o final para entender exatamente sobre o que ele se trata e você entender as minúcias do fundo. Certo, pessoal? A gente vai demorar aí 10, 15 minutinhos, mas você vai sair daqui sabendo exatamente tudo sobre o KNCR, se você deve ou não investir. Não é uma recomendação de investimentos, mas eu espero, através desse vídeo aqui, ajudar você a esclarecer tintim por tintim sobre esse fundo imobiliário. Beleza, pessoal? Fica aqui meu convite para se inscrever aí no canal se você gostar. A gente tem uma meta aí de 1.000 inscritos até o fim do ano, estamos trabalhando duro para isso e acho que vai dar certo, beleza, pessoal? Bom, sem mais enrolação, o que são os fundos imobiliários? Para a gente fazer uma rápida introdução aqui. Basicamente são meios de você investir em imóveis, onde a gente divide em dois grandes grupos: os fundos imobiliários de tijolo, onde você compra de fato cotas em imóveis, certo? Então você pode investir em fundos de tijolo de shopping, onde você vai ter partes de shoppings. Você pode investir em fundos de logística, onde você vai ter participação em imóveis de centro de distribuição, por exemplo. Você pode investir em fundos imobiliários de lajes corporativas, que você vai ter aqueles prédios interessantes onde as empresas alugam ali para colocar seus escritórios, e hospitais, enfim, tem vários tipos de fundos imobiliários de tijolo. Porém, a gente também tem o mundo dos fundos de papel. Os fundos de papel, eles investem através de empréstimos, certo? Então, eles não detêm o imóvel propriamente dito, mas eles emprestam dinheiro para construtoras poderem criar esses imóveis, certo? Então, basicamente, eles são financiadores. Então, ele vai lá, empresta um valor, certo, para uma construtora ou para alguma empresa que deseja fazer algum aprimoramento da sua estrutura. Essa empresa vai fazer o contrato e vai pagar um valor para o fundo imobiliário de papel, e esse fundo imobiliário de papel vai distribuir esse rendimento por meio de dividendos, certo? Por meio de proventos, ok? Interessante também, eles são todos isentos de imposto de renda e obrigados por legislação a distribuir a maior parte do seu lucro todos os meses. Então acaba que é muito interessante o fundo imobiliário porque a gente tem uma renda mensal recorrente que a gente sabe que vai aparecer ali na carteira e o melhor, isento de imposto. Então, por vezes, a gente vai pegar, por exemplo, um fundo imobiliário que paga aí 100% CDI, 108% CDI. Então, a gente pode ter rentabilidade com a cota e a gente ainda vai ter os dividendos todo mês isentos de imposto. Então, por exemplo, se você pega o seu dinheiro e coloca aí na caixinha do Nubank, que rende 100% CDI, mas é 100% CDI com imposto, então você ainda vai ter que deduzir 22% aí desse valor, certo? No fundo imobiliário você recebe o mesmo 100% CDI ou mais, como por exemplo esse fundo que a gente vai falar aqui paga mais que 100% CDI, bem mais que 100% e paga isento também, certo? Então basicamente essa introdução aqui. Na tela de vocês, a gente já tem o gráfico aqui do KNCR11 dos últimos 5 anos, certo? É um fundo gestorado pela Quineia, administradora muito interessante, ela é associada ao Itaú, certo? Então ela tem bastante requinte no mercado, aí a gente já conhece ela há bastante tempo, tem bom histórico, bons fundos, certo? Não tem nada aqui a criticar a empresa. A gente está com uma cotação aí de R$ 105, um dividend yield nos últimos 12 meses de 13%, ou seja, basicamente para vocês entenderem, se a cota fosse R$ 100, ela teria distribuído R$ 13. Ou seja, você investindo R$ 100 e recebendo 3, você está recebendo mais que R$ 1 por mês, mais de 1% ao mês isento. Então aqui a gente tem uma rentabilidade muito, muito interessante. Obviamente a gente tem que entender nesse vídeo aqui se esses dividendos, se esses proventos, na verdade, eles são sustentáveis no longo prazo ou não. Se você está comprando na alta ou não. Na verdade, eu vou te ajudar a você conseguir interpretar isso, porque esse fundo ele é indexado a um indicador. E é isso que a gente vai entender também, o que isso acaba impactando na carteira dele. Tem uma liquidez diária muito interessante, 14% aqui de liquidez, então não falta liquidez para a maior parte das pessoas, e uma variação nos últimos 12 meses de 16%. Então, além dele pagar os dividendos, pagou 13%, ele ainda subiu 16%. Então, basicamente, um acumulado aí de 30% bruto em pontos percentuais, certo? Além de que você poderia reinvestir seus dividendos e aumentar mais ainda, e é isso que a gente vai ver nesse próximo slide. A gente tem a cotação dele com você reinvestindo os dividendos. Então você teria investido R$ 1.000 há 5 anos atrás e hoje você teria R$ 2.000. Você teria dobrado o seu dinheiro, que é uma boa métrica, dobrar em 5 anos, certo? É o que eu miro como
marcador para minha carteira pessoal, a gente dobrar a cada 5 anos. E através desse fundo você teria conseguido. Outra vantagem, ele não é um fundo que variou muito a cotação. Se você pega aqui, ele basicamente ficou aí na casa dos R$ 100, que é uma variação pequena para os fundos, porque a gente viu fundos que variaram muito mais, principalmente alguns que não conseguem nem compensar o próprio pagamento do dividendo. Então o dividendo vai pagando, você vê ali a cota do fundo descendo mês após mês. Nesse caso aqui não, ele conseguiu crescer e ainda pagar os seus dividendos, certo? Tanto que se você pega esse gráfico aqui com reinvestimento, é uma linha muito bonita de suba. Quando você pega aqui o dividend yield percentual dele, ele tem pago aí em torno de 1% nos últimos anos, uma média aí de 13% nos últimos 5 anos, porém se a gente pegar e traçar uma linha aqui, vai dar mais ou menos na casa de 1,1%, certo? Porém, mais interessante do que dividend yield é o dividendo bruto, você saber quanto que de fato ele pagou cada mês. E a média que a gente consegue ver que é em torno de R$ 1 a R$ 1,10, certo? Mais ou menos nessa casa. Então, se ele está pagando R$ 1,10, você sabe que comprando ele a menos de R$ 110 a cota, você está recebendo mais de 1% ao mês. Se você compra mais que R$ 110 a cota, você está recebendo menos que 1% ao mês, certo? Obviamente aqui nos últimos meses ele tem pago mais, pagou aí próximo de 1,40, certo? Mais ou menos aí na casa de 1,35. Isso se dá porque o fundo é indexado ao CDI. Então aqui vai uma explicação muito importante. O fundo, quando ele é indexado ao CDI, significa que as dívidas que ele faz, a forma que ele empresta dinheiro, ele vai emprestar ali para a construtora, por exemplo. Então a construtora vai pagar 100% do CDI ou 108% do CDI, 102% do CDI, é isso que vai indexar a dívida. Então eu vou te emprestar R$ 1.000 e todo mês você vai me pagar uma prestação ali baseado no CDI. Então, se o CDI subiu, que basicamente é atrelado à Selic, a dívida que essas empresas têm com o fundo também sobe. Ou seja, essas empresas têm que pagar mais para o fundo. Quando as empresas pagam mais para o fundo, ele tem uma receita maior, consegue distribuir mais para os seus acionistas. Então, por exemplo, quando a gente pega períodos de Selic alta, como a gente está atualmente, o CDI sobe, as empresas pagam mais para o KNCR, isso também tem um problema que seria a inadimplência, então algumas empresas podem não ter capacidade de pagar. Felizmente são grandes devedores que a gente tem aqui, então empresas boas, grandes no sentido qualitativo, certo? Então são boas empresas, acabam conseguindo pagar mesmo nesse período de Selic, porém obviamente elas se apertam, mas conseguem pagar. Porém, em contrapartida, quando a gente tem períodos de Selic baixa, onde o CDI baixa lá para 2, 3% ao ano, as dívidas também diminuem, o fundo acaba pagando menos também, certo? Então a gente tem que levar isso em consideração, isso é relevante para o entendimento do pagamento, certo? Então alguns fundos imobiliários, por exemplo, vão ter muita vantagem quando a Selic baixar, porque as empresas vão começar a optar por investir neles, como por exemplo os fundos de tijolo, quando a Selic baixar. Aqui no KNCR o cenário pode ser diferente. Afinal, quando a Selic baixar, ele também vai pagar menos dividendos. E é isso que a gente tem que entender aqui. Nessa imagem que a gente tem aqui na tela, você consegue ver a comparação do KNCR com outros fundos da Quineia. Então a gente tem aqui um fundo, o KNCR está bem aqui, bem direcionado aqui para a linha do CDI, certo? Bem direcionado aqui, então a carteira dele é basicamente 95, 99% atrelado ao CDI, e a gente tem aqui um menor risco e retorno. Por que ele está em menor risco e retorno? Porque ele está atrelado ao CDI. Então, a gente tem uma métrica boa para acompanhar, porém, quando o CDI está baixo, o retorno é menor. Ou seja, não é uma carteira que a gente pode dizer que ela é muito arrojada, certo? Então, a gente está num período muito bom, a gente consegue se favorecer muito desse fundo, porém, a gente tem que entender também que o cenário macroeconômico influencia diretamente na rentabilidade do KNCR, que é diferente de um fundo imobiliário como, por exemplo, o HGLG que eu tenho na minha carteira, que é um fundo de tijolo de logística. Para ele, se a Selic está baixa, se a Selic está alta, se a CDI está subindo, se o IPCA está subindo, isso basicamente não impacta em nada ele. As empresas continuam precisando pagar aquele imóvel de logística, porque o Mercado Livre continua distribuindo, a Amazon continua distribuindo, enfim, todas as empresas seguem como antes. A única coisa que impacta neles é no reajuste do aluguel, certo? Mas tirando isso, a rentabilidade dele tá normal. Aqui no KNCR, por exemplo, ou no MXRF, que é um fundo que já estaria posicionado para cá, basicamente no lugar do Canip, certo? Então o MXRF seria um fundo que está associado ao IPCA, certo? Por que eu digo do MXRF? Porque ele é famoso também. Então, são dois fundos que são influenciados pelo macroeconômico, que é diferente de outros fundos, por exemplo. Então, aqui a gente conseguiu entender isso.
Agora, esse outro gráfico que tem no site da Quiné é muito interessante para a gente analisar como que o valor da cota a gente consegue comparar com a rentabilidade do fundo. Então, hoje, por exemplo, o Quineia está sendo vendido no home broker por R$ 104, certo? Então, R$ 104 é isso que você vai receber. Um valor patrimonial de 102, então você está pagando um pouquinho mais caro que o valor patrimonial. Um spread do CDI de 1,33. Então, sabe aqueles títulos do Tesouro Direto que você paga, por exemplo, IPCA mais 6, IPCA mais 7, ou o Selic, o Tesouro Direto de Selic mais 1%, por exemplo? É isso que você vai entender aqui, ó. É CDI mais 1,33. Então, se o CDI está em 12%, ele está pagando 13,33%, porque é 12% do CDI mais 1,33%. Então, esse é o spread. Porém, você tem que tirar a taxa de administração. Quando você tira a taxa de administração, já cai para uma rentabilidade de CDI mais 0,25. Aí talvez já não seja mais tão interessante, certo? Porém, é CDI mais 0,25 isento de imposto de renda, que é diferente de um CDI 100% que você compra num banco que ainda tem que pagar, certo? Que você ainda tem que pagar o imposto de renda sobre aquilo. Quando a gente pega aqui a mínima dos 12 meses, ou seja, do último ano, ele chegou a bater R$ 96. Se você tivesse comprado R$ 96, aí sim você já teria um spread de CDI mais 4,3. Tirando a taxa de administração, seria um CDI mais 3,29. Aí você está comprando muito, muito bem o fundo, certo? Comparando o preço patrimonial, aqui você paga um ágio de 2,11%, ou seja, paga 2,11% acima do preço sobre valor patrimonial, e aqui você paga um deságio de menos 5,75%. Então, quanto menos você pagar aqui na casa dos 104, mais você vai ganhando, e obviamente, quanto mais vai subindo a cotação, menos você ganha. Então, tem que ficar muito ligado nisso para saber se realmente está compensando comprar o fundo. Óbvio, também não vale a pena você comprar analisando simplesmente o cenário momentâneo, então analisar uma imagem. Não, tem que ver o cenário como um todo, ver se vale a pena para sua carteira, porém fiquem ligados nisso. Aqui a gente consegue ver que o rendimento dele está em torno de 108% do CDI líquido de R. Então é basicamente um CDI, 108% CDI, isento de R, basicamente está pagando muito bem, certo? Aqui a gente consegue ver que tem uma taxa de administração de 1%, então ele vai cobrar 1% dessa rentabilidade e não tem taxa de performance, apenas a taxa de administração. Aqui a gente consegue ver qual que é a distribuição do fundo. Então ele está alocado 105% do seu patrimônio está alocado em CRIs. Por que está 105%? Porque ele está alavancado. Isso não é de todo bom, certo? Na verdade, seria o ideal que ele não tivesse alavancado, porém, ainda está numa alavancagem que está dentro do esperado. Então a carteira aqui está 98% indexada ao CDI, 0,2% indexada ao IPCA e 1,4% indexado ao Selic, que é bem semelhante ao CDI, o comportamento dos dois, certo? Então aqui a gente tem a taxa média, que vocês conseguem acompanhar, o tipo de ativo e a porcentagem que ele está alocado, certo? Aqui a gente tem a alocação por setor, principalmente escritórios, em seguida vem shoppings, logístico, residencial e assim vai, certo? Então a distribuição dele por setor e aqui por indexador. Aqui a gente consegue ver o mesmo gráfico que a gente tinha visto anteriormente, para você saber qual que é o spread dele, qual que é o valor que vale a pena. Então, quando você compra aí na casa dos R$ 102, você está pagando um CDI mais 2%, com a remoção da taxa de administração dá um CDI mais 0,9%, mais ou menos, e quanto mais vai subindo aqui, menos vai valendo a pena, certo? E por último, a gente tem os 30 maiores CRIs que ele detém, certo? Então, os 30 maiores títulos, para vocês terem uma ideia aqui de quais são as empresas que ele investe. Então, aqui a gente tem Brooksfield, JHSF, Marriott Hotel, que é um investimento novo dele, certo? Então, ele tem feito várias aquisições, né, financiado várias aquisições, e é basicamente nisso que ele trabalha. Mas agora comenta aqui embaixo, o que vocês acharam desse fundo imobiliário? Vocês já investem neles, investem em outro? Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar uma ideia, acaba ajudando bastante aqui a gente formar uma comunidade e também feedback sobre o vídeo. O que você acha que dá para melhorar aqui, ideias para próximos vídeos, agradeço muito, beleza, pessoal? E você assistiu até aqui, se puder retribuir aí com um like no vídeo e também a inscrição ajuda muito, beleza, pessoal? Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!